Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, da nossa playlist específica aqui do Tesouro Direto, aqui no alto, nós vamos falar sobre 5 informações fundamentais sobre a taxa B3. O novo valor dela a partir de 2022, ela caiu. Exceções à cobrança, você sabe quando é que não é paga? A incidência é sobre todo investido e os rendimentos ou só pelo valor investido? Além disso, o que acontece se você não pagar ela? E mais do que isso, ela é uma taxa cara ou uma taxa barata comparando com outros investimentos? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação para você se manter sempre bem informado aqui dos nossos vídeos diários. Sem enrolação, vamos direto às informações. Primeiro vamos começar falando de uma forma global o que é essa taxa e para que ela serve. Porque muitas pessoas pagam mesmo sem saber. Bom, como nós estamos falando de uma taxa B3, ela é uma taxa de custódia, ou seja, é uma taxa que você paga para guardar o seu investimento. Ou seja, é uma instituição, então, no caso a B3, a Bolsa de Valores, que tem uma parceria, então, com o Tesouro e que permite, então, que a B3 pegue todos esses recursos e faça a guarda, a custódia desses recursos investidos. Então, todos os títulos que são comprados no Tesouro Direto ficam custodiados na B3. E aí tem um detalhe. Primeira parte que você precisa entender é que essa taxa de guarda, essa taxa da B3, não é a taxa de administração. Atenção você, porque alguns bancos podem cobrar taxa de administração no Tesouro Direto. Cuidado e informe-se antes, são poucos, porque alguns ainda cobram taxa de administração e nós já falamos isso aqui nos nossos vídeos. Não é essa taxa. Essa taxa B3 é a taxa de custódia. Mas para que você tenha uma referência, ela é uma taxa semelhante, então, à taxa de administração que os bancos cobram para investimentos em renda fixa. Estou falando isso somente para você ter um título de comparação. Não significa que seja a mesma taxa, mas para que você possa entender a finalidade. É a mesma finalidade, é para então ser feito então a custódia, a guarda do seu investimento. E no caso então do investimento da renda fixa no bancão, é para ser feita então a administração do seu recurso. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui uma tabela de um grande banco, um dos 5 bancos top 5 aí, para que você entenda qual é o valor que eles têm comprado. Eu tirei aquelas taxas de administração mais altas, acima de 1,5%, que são para aqueles investimentos automáticos, daquele dinheiro que você deixa na conta e o banco investe automaticamente e você acha que é uma boa. Veja, tirando aquelas exceções que cobram taxas absurdas, a taxa desse bancão está variando aqui, ó, de 0,35% a 0,80%. Lembrando, essa é uma taxa de administração dos bancos, não é nem a taxa de performance, que é aquela que os bancos cobram se ele conseguir atingir determinada performance. Então veja aí, entre 0,35% e 0,80%, aliás tem uma de 0,30% aqui, é o que é cobrado. Repare nessa taxa, RFLP, quer dizer renda fixa, longo prazo, Tesouro Selic, está sendo cobrada uma taxa de 0,30%, ou seja, aqui é investido no Tesouro Selic, está te cobrando uma taxa bem maior do que a taxa do Tesouro. Mas de que taxa nós estamos falando? Vou falar agora para você quanto e quando é cobrada essa taxa. Só que antes, porém, eu quero te indicar essa playlist do nosso canal, Expectativas de Mercado. Falamos lá de PIB, que só está caindo a projeção, da taxa Selic, que só está subindo para o ano que vem, e falamos também da inflação e do mercado internacional. Assista que você vai gostar essa nossa playlist. Vamos lá. Qual é o valor da taxa? Bom, você pode entender duas partes. Até dezembro de 2021, a taxa é de 0,25% ao ano. Vou repetir para você, 0,25% ao ano. E a partir de janeiro de 22, ela cai para 0,20%. Essa informação foi divulgada agora, nesse mês de outubro de 21, no Tesouro Direto. Então anote aí, a taxa reduz a partir de 2020. Como que é feita a cobrança dessa taxa? Bom, primeira informação e um destaque importante aí para você.
A cobrança é feita sobre o todo. O que é o todo? É o valor investido e mais os rendimentos, ou seja, os juros aí que você foi recebendo ao longo do tempo. Tudo isso somado é que vai ter a incidência dessa taxa. Então grava aí, é sobre o todo, não é só sobre o valor que você investiu inicialmente. E além disso, ela é cobrada proporcionalmente ao número de dias. O que eu quero dizer com isso? Bom, a taxa então, ela é cobrada 0,25%, mas você não começou a investir, por exemplo, no dia 1º de janeiro, você começou a investir, por exemplo, em março, então você vai pagar proporcionalmente ao número de dias do seu investimento ao longo do período. E que período nós estamos falando? A taxa não é cobrada integralmente uma única vez, mas ela é cobrada de forma semestral. Então, no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho ela é cobrada. Então, se a taxa é 0,25%, é cobrado 0,125% no dia 1º de janeiro. E a outra parte, os outros 0,125% no dia 1º de julho. Só que há um provisionamento diário. A cobrança é que é realizada nessas datas. Então grave, se você fez um investimento, por exemplo, em março, a próxima cobrança só é em julho. Então você não vai pagar 0,125%. Você vai pagar menos, proporcional ao tempo que você ficou aplicado. Então tá aí essas primeiras informações básicas para que você entenda. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí aquele super like, ajude o nosso canal a divulgar as informações e se você quer informação de qualidade sobre as taxas de compra, de abertura do Tesouro Direto e os melhores preços, essa playlist aqui é diferenciada. Pode assistir que você vai gostar. Falamos de pré-fixado, IPCA, títulos com juros semestrais, toda a informação lá atualizada para você. Continuando aqui, a cobrança da taxa B3, ela tem exceções, ou seja, tem determinadas situações que essa regra que eu apresentei agora há pouco para você, ela não se aplica. E quais são as exceções, então, desse tipo de cobrança? Primeira exceção, que muitas vezes as pessoas esquecem. Se você investe no Tesouro Selic até R$10.000, você está isento da taxa B3. É isso mesmo, até R$10.000 sobre o todo, você está isento dessa taxa B3. E se passar de R$10.000, por exemplo, você colocou lá e com os rendimentos está em R$15.000, você vai pagar a taxa B3 somente sobre os R$5.000, ou seja, somente sobre aquele valor que exceder aos R$10.000. Então tá aí, Tesouro Selic, você viu naquele bancão lá cobrando 0,30%. Veja que com essa exceção, quem tem pouco recurso não devia estar pagando nada, porque na realidade é 0%. Fica esperto aí que é a dica que eu estou te dando. Segunda informação também importante com relação à exceção a essa cobrança. A cobrança só é realizada se a taxa tiver a partir de R$10 ou mais. Então, é feito o cálculo. Se naquela parcela semestral o valor ficar acima de R$10, será cobrado. Se não ficar acima de R$10, a cobrança será realizada no mês seguinte, perdão, no semestre seguinte, ou seja, no próximo vencimento. Como são cobranças semestrais, se não cobrou naquele semestre, quando passar de R$10, vai cobrar no semestre seguinte. Essas são as duas exceções à cobrança da taxa B3. Vai anotando aí para você se manter bem informado. E se você quer se manter bem informado sobre o que os grandes bancos estão comprando, sobre então que o que eles estão investindo em relação a pré-fixado, IPCA e todos os demais títulos, assista essa playlist aqui, Leilão do Tesouro Nacional. Atualizamos elas e você vai ver qual é a estratégia do Tesouro e a dos grandes investidores. Vamos falar agora, a taxa tá barata ou tá cara com base nessas informações? E aí nós temos duas visões para apresentar aqui para você. Vamos lá, na primeira visão, se você comparar tão somente o valor, ou seja, o 0,25% ao ano, ou a partir de 2022, o 0,20% ao ano, você já verificou aí que comparando com um bancão, e por que com um bancão? Porque a maioria da população ainda tem conta em bancões. Nós poderemos verificar então que essa taxa ela está abaixo do valor médio cobrado por um bancão. Você viu lá que a taxa mais barata era 0,30%. E aqui no Tesouro Direto, daqui a 2 meses vai cair para 0,20%. Ou seja, ela está abaixo da menor taxa que o bancão está cobrando. Então nessa visão, ela pode parecer então uma taxa então bem barata. Entretanto, tem uma segunda visão. Se você for comparar a ela com a sua finalidade, ou seja, de administração
administração, quem está administrando, então, o seu recurso é você mesmo, porque é você que aplica, é você que resgata, é você que acompanha a rentabilidade, ou seja, no Tesouro Direto, você é que faz tudo. As análises são suas. Nós aqui ajudamos e trazemos informações aqui para tentar te auxiliar, mas é você que realiza tudo. Nessa visão, que você é que está administrando o seu recurso, essa taxa pode parecer bem cara, mas aí eu quero saber de você. Agora é com você. Essa taxa é cara ou essa taxa é barato? Escreva aí nos comentários que eu quero entender qual é a sua opinião. E se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, nós temos essa playlist aqui. Qual a sua dúvida? Já são 20 perguntas que nós geramos vídeos específicos dos internautas. Mande a sua dúvida que ela pode gerar um vídeo específico. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que não tenha mais nenhuma dúvida em relação à cobrança da taxa B3. Um abraço e até o próximo vídeo.